Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser de última hora, pessoal, devido aos comentários que eu recebi no outro vídeo, do bendito medo do comunismo, né? Que as pessoas teimam com isso, né? Eu já falei que isso é uma teoria maluca, que foi alimentada aqui no Brasil, principalmente pelo Olavo de Carvalho, que era um homem que era preso lá na Guerra Fria, né? União Soviética e Estados Unidos, e ele acha que o comunismo ia se espalhar de outras maneiras pelo mundo, através de Gramsci, através do marxismo cultural e outras bobagens. Pessoal, nunca teve comunismo no mundo. O comunismo prega a ausência de Estado, onde você não tem nenhuma autoridade sobre você. Então isso aí nunca aconteceu. Ah, mas a China, Ronaldo, e Cuba, e Coreia do Norte, Venezuela, já explicamos, ali são ditaduras. Assim como tem ditaduras de esquerda, tem ditaduras de direita. O Brasil teve uma, de 64, onde tudo era censurado. Você não podia nem sequer fazer uma música, uma piadinha sequer, que o governo ia lá e te censurava. Às vezes te prendia, ou às vezes até te expulsava do país. Em alguns casos até te matava. Isso era uma ditadura de direita. Igualzinho essas ditaduras de esquerda que tem nesses países. Quantas pessoas não foram torturadas, até às vezes sem motivo, por causa dos militares? Então, não existe isso de comunismo. O que existem são ditaduras. Agora, o comunismo, como as pessoas falam por aí, esse medo do comunismo, o que as pessoas não entendem, é que é um pretexto justamente para se implantar ditaduras. Por exemplo, o Hitler na Alemanha. Qual era o principal discurso do Hitler? Combater os comunistas. Eu vai dominar o mundo e proteger a Alemanha das comunistas. Chegou ao poder, virou um ditador sanguinário, genocida. Aqui no Brasil mesmo, em 64, qual era o principal discurso dos militares que inflamava o povo? Ah, o Jango é comunista, o Jango vai implantar uma ditadura comunista. O que aconteceu? O povo foi para as ruas, fizeram aquela marcha pela família, e por Deus e pela liberdade, igualzinho os bolsonaristas estão fazendo hoje. Os militares foram lá e tomaram o poder. O que nós entramos? Entramos numa era de ditadura, onde você não tinha liberdade para nada, onde você não tinha transparência em nada do governo, e onde você só tinha perseguição e ódio. Mesma coisa. Então, o medo do comunismo, ele sempre é utilizado para ditadores tomarem o poder. É o mesmo que o Bolsonaro faz. Oh, comunista, o Lula é comunista, tá vendo? O Lula já governou o país por 8 anos, e a Dilma 5,5 aproximadamente. Teve algum comunismo no Brasil, pessoal? Não teve. Isso é só teoria de conspiração, justamente para dar poder para esses ditadores. Isso aí não existe. Agora, vamos falar um pouquinho do comunismo. O comunismo, pessoal, ele não começa com Marx, como as pessoas pensam. Marx, ele foi só um filósofo da sua época, numa época que tinha uma revolução industrial na Inglaterra, não só na Inglaterra, né, mas na Europa inteira, e essa revolução industrial era injusta, era brutal, principalmente com os mais pobres trabalhadores. E Marx, ele é influenciado por ideias de filósofos bem anteriores a dele. Eu não vou lembrar de cabeça o nome de todos os filósofos, mas nós passamos por filósofos medievais, até filósofos do primeiro milênio da humanidade, e esses filósofos, uns foram se inspirando nos outros. Né, como eu costumo dizer aqui no canal, todo conhecimento humano, ele é transmitido. Por exemplo, o Mozart não seria o Mozart se alguém não tivesse inventado a escala musical antes dele. Então não adianta você ter um talento se você não tem um objeto ou um instrumento para você executar o seu talento. Então primeiro alguém teve que desenvolver instrumentos musicais, alguém teve que desenvolver as notas musicais, alguém teve que descobrir a teoria musical, a escala, para chegar no Mozart, para ele ir lá e compor aquelas obras dele. A mesma coisa é o comunismo. O comunismo de Marx não começa com ele. É toda uma evolução que vem desde o primeiro século da humanidade. E sabe qual é a primeira origem do comunismo na história da humanidade? É isso aqui, ó. A Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui no livro, certo? Inclusive, nós só tivemos 3 lugares no planeta que nós poderíamos chamar de experiências comunistas. Ou seja, uma sociedade se organizando para produzir tudo em comum, sem Estado. Uma é na França, que eu não vou lembrar o nome, vocês me perdoem. A outra são os kibbutz de Israel, que os kibbutz começaram assim, que era praticamente um exemplo de comunismo, onde os judeus eles plantavam naquela terra árida, né, faziam plantações e eles partilhavam tudo em comum. E outra, eles não tinham um Estado, não tinha ninguém regendo eles, porque a terra ainda não era deles. Era o início do movimento lá sionista, então eles ainda não tinham um Estado regendo eles. Eles mesmos plantavam, produziam, geravam muita riqueza e eles partilhavam entre si. E o terceiro exemplo está aqui na Bíblia, apesar de eu não considerar a Bíblia histórica, mas olha só o que originou o comunismo na humanidade, quer ver? Ó? É livro de Atos. Eu vou começar a ler a partir do versículo 42 do capítulo 2, livro de Atos. Vocês podem ler na sua Bíblia aí, ó. Eles mostravam-se assíduos no ensinamento dos apóstolos. Quem? Os convertidos, aqueles que os apóstolos estavam convertendo à fé cristã. A comunhão fraterna
a fração do pão e as orações. Estão vendo? Comunhão fraterna, fração do pão, que é dividir o pão entre todos, e as orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Preste atenção, ó, todos que tinham abraçado a fé, ou seja, se converteram ao Cristo, punham tudo em comum. O que é comum? Comunismo, tudo em comum. Ó, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Então, se vocês pesquisar a história e a origem do comunismo, vocês vão ver isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Ó. Quase 2000 anos antes de Marx, acho que uns 1900 anos antes de Marx, aproximadamente. Tudo em comum. Então eu acho até engraçado quando eu vejo cristãos com medo do comunismo anticomunistas, porque isso aqui está na Bíblia de vocês. E aí, Deus é comunista? Porque os apóstolos faziam isso. Não é inspirado pelo Espírito Santo? Então por que eles dividiam tudo em comum? Como é que fica a propriedade privada? E Safira e Ananias, que foram fuzilados pelo Espírito Santo, só porque eles não deram todo o seu dinheiro lá para os apóstolos, quando eles venderam suas posses. Por quê? Então esse Deus que vocês dizem seguir é comunista? E aí, como é que fica? Ah, Madinho, mas a propriedade privada, você tem alguma propriedade privada? Eu acho até engraçado, que nem eu falei naquele vídeo lá de consciência de classe, né, que as pessoas às vezes são pobres, mas elas estão preocupadas com coisas que não afetam em nada a vida delas, né? Por exemplo, propriedade privada. Quem vê pensa que o cara tem uma mansão, ou quem vê pensa que o cara tem um carro de luxo, alguma coisa. Não, pessoal, não tem. Até porque Marx não era contra a propriedade privada. Ele era contra a propriedade privada dos meios de produção. Não a sua casa, seu apartamento, seu carro. Isso aí não existe, pessoal. Só a China que parece que tem um pouco lá umas regrinhas lá que a pessoa é dona, mas não é dona da casa, mas aí é política da China. Não tem nada a ver com comunismo ou com Marx. E aí, como é que fica então essa questão? Tem um bando de pastores aí ensinando para as pessoas que o comunismo é mau, que é perigoso. Primeiro que não existe comunismo. Segundo, o ideal de comunismo está aqui na Bíblia. Os apóstolos tinham algum estado sobre eles? Tinham um governo? Não, eles estavam subjugados por Roma. E eles não partilhavam tudo em comum? E como é que ficava a propriedade privada dessas pessoas? E quando Jesus falou assim, por exemplo, para o jovem rico, olha, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E a propriedade privada do jovem rico, como é que fica? Então é meio surreal isso, né, pessoal? Meio loucura, né? Que nem, por exemplo, agora nós tivemos uma queda aí na Bolsa, né, e uma altinha do dólar por causa de uma fala do Lula, né, que ele falou que tem que ajudar os pobres. Também os pobres não podem passar fome, né, pessoal? Tem que ser ajudado, dá nisso, né? O mercado reage mal. Agora, as pessoas já estão apavoradas com isso, né? Ah, meu Deus, o mercado, que não sei o quê. E, cara, se as pessoas investem na Bolsa, elas têm milhões de dinheiro na Bolsa, elas têm alguma coisa desse tipo, então elas estão preocupadas com o quê? O mercado sempre oscila, isso é normal. Até porque chega amanhã ou depois, quando o Lula assumir, se ele botar um bom ministro da economia, eu espero que ele bote, o mercado vai voltar ao normal, porque o mercado quer saber disso, ó, de dinheiro. E aí o pobre que está lá cheio de conta para pagar, está preocupado com aquilo. Sabe, não faz muito sentido isso, entendeu? É que nem quando eu falei daquele vídeo do BNDES. O BNDES é um banco. Bancos vivem sim de empréstimo, é assim que os bancos aumentam seus capitais e fazem empréstimo para o mundo inteiro. Tanto que o país que mais se beneficia de empréstimo do BNDES é os Estados Unidos. Eu mostrei para vocês. Não é nem Cuba nem Venezuela, é os Estados Unidos. Agora, a Venezuela deu um tipo de calote lá no banco, mas eles estão negociando ainda, até porque tem um crédito lá que um tipo de seguro que o banco não quebra por causa disso. É um calote até mínimo, acho que é 2 milhões, se eu não estou enganado. Acho que é 2 bilhões de dólares, eu não vou lembrar de cabeça. Mas é um valor até mínimo, né, se comparado a mercado mundial. E o cara está lá cheio de conta para pagar, comendo ovo frito, com dificuldade de fazer compra no mercado, mas ele está preocupado com um banco multimilionário que teve um calote da Venezuela. Não, eu não apoio o Lula porque a Venezuela não pagou os 2 bilhões para o BNDES. E mesmo se pagasse, ia mudar em que a sua vida? O que muda a sua vida são as políticas públicas, sociais, as políticas do governo, as políticas econômicas, as políticas internacionais. Isso pode começar a afetar a realidade de todo um país. Agora, esses poucos detalhes, pessoal, desculpa, isso é bobo até. Porque é nesse medo de comunismo, eu digo, nunca teve um país comunista e nem vai ter, pessoal. Na verdade, o que nós temos é todo um terrorismo psicológico, justamente para colocar esses militares e essas pessoas mais à direita, né, mais ditatoriais no poder. Aí seria pior que um comunismo. Essas pessoas que não viveram nessa época, elas acham que é uma maravilha isso, né? Não, porque na minha época tinha segurança, não sei o quê, na época da ditadura. Então vai para Cuba, vão para Venezuela, lá também é uma ditadura.
Só que aqui no Brasil não, aqui era o inferno. Eu, por exemplo, tenho um canal de humor. Se tivesse uma ditadura militar, eu não ia poder nem fazer piada com o Bolsonaro. Ou como eu faço aqui no canal, o Jesunaro. Oi, Jesunaro, eu não vou te trair. E com certeza ia ser censurado. Porque foi assim na época da ditadura. Artistas, intelectuais, professores, todo mundo era censurado. O governo tinha fiscais em tudo que é lugar para controlar o que as pessoas faziam ou não faziam. Por exemplo, se você fosse um professor, podia estar alguém infiltrado ali na sala de aula, algum militar, ou algum espião dos militares, fingindo ser aluno, só para ver o que você estava ensinando para os alunos. Se tivesse alguma coisa que destoasse ou que trouxesse alguma coisa que fosse contra o governo, o professor já ia preso. Ia para um daqueles porões de ditadura. É sério? É isso que as pessoas querem por medo de comunismo? Elas querem uma ditadura militar para evitar uma ditadura comunista? Não, pessoal. Que nem eu falo sempre, a nossa democracia é recente, mas é o melhor que temos. Na democracia a gente pode sim criticar, nós somos livres. Você pode criticar tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Eu posso fazer piada com os dois, como eu já fiz piada tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, porque eu sou livre. É uma democracia. Eu vivi no governo do PT. Tenho vários vídeos lá zoando com o PT, fazendo piada do Lula, chamando o Lula de cachaceiro. Não fui preso, não fui torturado, não fui atacado, não fui nem sequer xingado pelos petistas. Porque os petistas não eram tão mimizentos que os bolsonaristas. E essa é a graça da democracia. É você ter a liberdade de você ser crítico, de você zoar, de brincar, de cobrar. Isso é democracia. Então esse medo todo de comunismo, além de não fazer sentido, eu acho mais ilógico quando vem desse pessoal aqui, ó, o pessoal que é crente. Ué, vocês não seguem Jesus? Vocês não acreditam no Espírito Santo? Não enche aqui o meu saco nos comentários falando que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e que eu sou um herege? Então vem cá, o Espírito Santo é comunista? Porque a igreja primitiva é assim, eles não tinham propriedade privada. Eles dividiam tudo em comum. Aliás, onde foi que Jesus mandou acumular capital na Bíblia? Porque os pastores estão tudo histéricos aí, né? Descendo a linha do PT e na esquerda, porque é comunista, não sei o quê. Tem algum versículo bíblico de Jesus mandando acumular capital? Porque que eu saiba, na Bíblia 1, tá? Não na Bíblia 2, na Bíblia 1 Jesus mandou acumular tesouros no céu, não na terra. E aí, como é que fica? Tá bom, pessoal? Então é isso. É só uma resposta a esses comentários aí do vídeo. Eu sugiro que vocês estudem. Tem vídeos aqui no canal, aqui no YouTube, perdão. Tem até um de um cara que é da USP, acho que o nome dele é o Chavoso da USP, um cara da periferia, onde ele explica toda a origem do comunismo, é muito bom. Inclusive ele vai citar esses nomes que eu não vou saber citar aqui de cabeça para vocês. Mas o comunismo ele começa aqui, ó, na Bíblia, tá? E um dos poucos lugares no mundo, além desse da França, que eu não vou lembrar o nome, que nós tivemos uma experiência que nós podemos chamar de comunista, na prática, apesar de não ser comunista, mas por definição seria, é os kibbutz de Israel. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo, paz a todos.